Olá, meus irmãos. Nós vamos falar sobre a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, né? Então, na sequência aí dos outros vídeos, esse é um vídeo à parte sobre a história da igreja. Nós estávamos falando ali sobre o Novo Testamento e posteriormente os livros apócrifos, né? Que são os livros que não são inspirados pelo Espírito Santo. Então, se você não viu o vídeo, você vai aqui em cima, né? E você vai ter acesso a esses outros vídeos, que é importante você entender eles para você entender esse daqui também, e vice-versa, né? Tudo é um complemento. Para não ficar fora de contexto, você pega um trecho do vídeo, ou então um dos vídeos e dizer, você está errado. Então você vê todos, né? Para depois você julgar se eu estou errado ou não, né? Então vamos lá. A princípio, qual é a diferença entre as duas Bíblias? A primeira diferença é a seguinte: é no Antigo Testamento, né? Então, a Bíblia católica tem 72 livros, 46 no Antigo e 27 no Novo Testamento. A Bíblia protestante tem 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Como você pode perceber, o Novo Testamento é igual nas duas Bíblias. No Antigo Testamento é que existe uma diferença de 7. Né? Então, a Bíblia protestante tem 7 livros a menos que a Bíblia católica. Né? E onde que se deu essa diferença? Essa diferença se deu um pouco posterior à Reforma Protestante, que foi iniciada por um ex-monge agostiniano da Ordem de Santo Agostinho chamado Martinho Lutero, em 1517, lá na cidade da Alemanha chamada de Wittenberg. Né? Então ali ele estava indignado com algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, né? A corrupção do clero, e realmente estava acontecendo isso, né? Mas não na questão da doutrina. A doutrina, graças a Deus e à promessa de Cristo, né, que disse que o Espírito Santo não ia deixar a igreja dele errar, a igreja, na sua doutrina, estava certa, como está certa até hoje. Mas naquela época estava tendo uma grande, não vou dizer apostasia, mas falta de moral, porque apostasia no quesito de fé, mas estava tendo uma grande falta de moral por parte do clero, tanto na questão da sexualidade, como na questão, tudo na questão moral, tanto na sexualidade, como na questão da corrupção. Beleza, isso era fato, tudo bem, mas era o pecado de homens. Não era o pecado de homens. A igreja ainda estava e continua imaculada, por promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz que é a cabeça da igreja, a cabeça é o seu corpo. Portanto, se Cristo é santo e a igreja é o seu corpo, ele também é santo. Continuando, Martinho Lutero, então, revoltado com isso, ele começou ali a estudar as escrituras e abandonou ali a autoridade do magistério e da tradição e começou a interpretar a Bíblia por vontade própria, né? Então ele escreveu lá suas 95 teses, né, que eram 95 pontos, 95 tópicos em que a igreja estava errada e teria que se corrigir. Então ele afixou essas 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, e essas 95 teses foram encaminhadas para Roma. Houve uma reunião ali dos papas e dos bispos e do papa, e uma coisa que a história não conta muito, nem mesmo os professores de história, que gostam de falar que a igreja era ruim, né, só sabe dizer isso, coisa que eu fui estudar por conta própria aqui nos meus livros, né, e me tornei católico por causa disso, né, que eu vi que era tudo mentira, o que ensinavam aí na faculdade e na escola, né, tanto que eu faço faculdade de história e eu tenho que estudar tudo 2 vezes, né, eu estudo o conteúdo da faculdade para poder fazer as provas e depois eu venho aqui nos meus livros e estudo o que realmente aconteceu, né. Então,
Dessas 95 teses, a igreja aceitou 45 e viu que realmente tinha que corrigir algumas coisas, mas não na questão da fé, mas na questão moral. Entendeu? Da questão da conduta dos membros da igreja. E os outros 50 pontos eram questões doutrinárias, em que a igreja disse: ó, isso aqui continua certo e pronto, acabou, senão tem o que discutir. A gente já está com essa doutrina aqui há 1500 anos, então não é agora que a gente vai mudar. Lembrando, promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que o Espírito Santo ia guiar a igreja. E eis que estarei convosco até o fim dos tempos, até os séculos dos séculos. Amém. Então, passou-se isso, aconteceu muita coisa, ele foi excomungado, aí ele ficou escondido num castelo, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, né? E nessa tradução, nesses estudos, ele, pela doutrina que estava na cabeça dele, ele decidiu tirar esses 7 livros do Antigo Testamento, certo? Agora, baseado em quê? Vamos lá para a história, né? A parte histórica. A parte doutrinária a gente deixa para outro ponto, quando a gente for analisar livro por livro, né? Dessa diferença, né? Falando nisso, os livros que foram retirados do Antigo Testamento são esses: Tobias, 7, certo? Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Macabeus 1 e 2, certo? E umas partes do livro de Esté e do livro de Daniel, mas é só algumas partes, certo? De Esté é o capítulo 10, do versículo 4 ao 16, e Daniel é o capítulo 3, do 24 ao 20, e o 13, capítulo 13 e 14. Né? Então é fragmentado essa parte aí. E por quê? Aí a gente tem que voltar em 1500 anos, mais de 1500 anos de história, porque a gente vai lá para a época em que nem o Novo Testamento ainda estava escrito, que é ali por volta de 200 anos antes de Cristo. Certo? Então, teve na igreja, no Antigo Testamento, tinha os rabinos, né? E eles que tinham domínio ali sobre o Antigo Testamento. Ainda não se chamava o Antigo Testamento porque era o que tinha na época, né? Então era o Testamento dos profetas, as Sagradas Escrituras. Então, no Antigo Testamento, por volta ali de 200 anos antes de Cristo, o rei de Alexandria, né, ele tinha lá a maior biblioteca do mundo, né, a famosa biblioteca de Alexandria, que pegou fogo depois, né, muito tempo depois. Então ele queria uma versão dessa Bíblia, da então Bíblia, que era só o Antigo Testamento. Vou falar a Bíblia para ficar mais fácil. Então ele queria uma versão em grego. Então ele convocou ali 70 rabinos, 70 tradutores, né, para poder traduzir essa Bíblia do aramaico para o grego. Porque na época o grego era igual o inglês hoje, né? Era a língua universal. Era a língua que todo mundo fala, né? Então o grego era assim na época. Cada país tinha a sua língua, mas todos os países, pelo menos algumas pessoas, tinham a obrigação de falar em grego. Questão de comércio, questão de diplomacia, né? De um rei vai falar com outro rei. Então o grego era o idioma universal, assim como é o inglês hoje, e na Idade Média era o latim, né? Então, do hebraico para o grego, na Biblioteca de Alexandria, 200 anos antes de Cristo. Essa versão, né, que é chamada Septuaginta, que é a versão dos 70, é a mesma versão, né? Por exemplo, o Novo Testamento, ele cita o Antigo Testamento 350 vezes, certo? Tem lá o Novo Testamento, você vai lendo e de repente tem lá uma citação de Isaías, ou então do Êxodo,
Então, o Novo Testamento cita o Antigo Testamento 350 vezes. E dessas 350, 300 vezes é dessa Septuaginta, que significa a tradução dos 70. Né? Então, são tiradas dos 70, o que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Então, quem escreveu o Novo Testamento foi os apóstolos, e os apóstolos utilizaram essa Bíblia da tradução dos 70. E essa tradução dos 70 tinham esses 7 livros que não tem hoje na Bíblia dos protestantes, certo? Posteriormente, houve todo aquele alvoroço ali em Jerusalém, na questão de Jesus. O judaísmo se dividiu, certo? Então, ficou o judaísmo da antiga aliança, continuou ali esperando o Messias, e a outra parte do judaísmo aceitou Jesus como Cristo, como Messias, como o enviado de Deus. Essa outra parte que não aceitou Cristo como Messias, depois da derrubada do templo, que foi no ano 70, pelo imperador Tito de Roma, depois disso o judaísmo ficou ali dilacerado. Então eles decidiram se reunir ali por volta do ano 100, no conhecido Sínodo de Jâmina, lá na cidade de Jâmina, que é a atual Tel Aviv, que é lá a capital da Palestina, né, a principal cidade da Palestina. Né? Então eles se reuniram lá para reorganizar o judaísmo, porque estava muito bagunçado. Né? Houve a vinda do Messias e eles não aceitaram, o templo foi destruído, então eles não tinham para onde ir e a fé deles estava bagunçada. Então eles fizeram lá essa reunião com as maiores autoridades do Sinédrio, que foi esses mesmos que negaram e condenaram Cristo, certo? Então lá eles colocaram 5 critérios, né, 5 tópicos para que o livro entrasse nas Sagradas Escrituras, para que eles fizessem parte do Antigo Testamento. Né? E esses critérios são: primeiro critério, deveria ter sido escrito na Terra Santa. Então, tudo o que tivesse sido escrito fora da Terra Santa não entrava. Segundo, tinha que ser escrito em hebraico. E estes que eu falei, que não estão, alguns deles foram escritos em grego, justamente pela questão da língua ser a língua universal. E na questão da época que já estava ali, já tinha muito domínio ali do Império Romano, né? Tanto antes de Cristo como depois de Cristo. Né? E não poderia ser em aramaico ou em grego, que é a situação de alguns desses livros, como eu falei. Terceiro, tinha que ter escrito antes de Esdras, que é do ano 455 ao ano 428 antes de Cristo. Então, se tivesse sido após essa data, mais próximo de Cristo, ele não entrava. O quarto, não podia entrar em contradição com a Torá ou a lei de Moisés, certo? Só uma coisa, desculpa, eram 4 quesitos, certo? Não eram 5, então era 4. Primeiro, tinha que ter sido escrito na Terra Santa. Segundo, somente em hebraico. Terceiro, ter sido escrito antes de Esdras e não depois. E sem contradição com a Torá ou a lei de Moisés, certo? Então, esses foram os critérios extremamente nacionalistas, né? Não tinha nada de teológico, né? Porque o povo judeu era muito radical na questão da sua tradição humana, né? Nem tudo ali também era tradição que foi colocada por Deus, né? Mas tinha muito questão de tradição humana, porque quando o Espírito Santo de Deus unge alguém para escrever algo para o povo de Deus, ele não quer saber o lugar,
ele não quer saber a data. O Espírito Santo também não vai querer saber qual é o idioma que a pessoa vai querer escrever. Então isso não tem nada a ver, certo? Não são critérios para que Deus possa se comunicar com o seu povo. Então, aí houve essa reunião em Jâmina e eles decidiram, esses 7 livros não vão entrar por causa desses 4 critérios. Né? Então, há essas 2 tradições. A tradição dos judeus que negaram Cristo como Messias, que é essa dos 39 livros, que tiraram os 7. E existe a tradição dos judeus que aceitaram Cristo como Messias e aceitaram aquela tradução dos 70, que era em grego, né? Que foi justamente a tradução que os apóstolos utilizaram para se basear, para ter como base para escrever o Novo. E foi aí puxando para Martinho Lutero, que foi o líder ali da Reforma Protestante. Então ele se baseou nisso, né? Infelizmente, ele quis seguir a tradição dos judeus que negaram Cristo como Messias. Ele seguiu essa tradição e rejeitou a tradição dos judeus que aceitaram Cristo como Messias. Então, essa é a explicação histórica, certo? Essa é a explicação histórica. Depois, a gente faz um vídeo sobre a explicação teológica, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, certo? Então, essa é a explicação histórica. Aí você escolhe se você quer seguir a tradição dos homens que negaram Cristo como Messias, como Salvador, ou você segue a tradição do povo que aceitou Cristo como Messias, certo? Amém? Muito obrigado. Espero que você se inscreva no canal, compartilhe e deixe o like, que ajuda aí no vídeo, para a gente poder explicar essas coisas para as pessoas que não entendem, né? Muita gente tem preconceito sem mesmo saber o que foi que aconteceu, né? Então, esse é o objetivo, não é o objetivo financeiro ou qualquer outro que seja. É simplesmente para explicar e poder disseminar aquilo que eu estudei, que eu conheço, né? E do mesmo jeito que eu gosto de saber o que eu sei, o pouco que eu sei, eu queria que outras pessoas também soubessem. Então, se você puder se inscrever, compartilhar e divulgar, né, eu agradeço. Amém? Obrigado.